A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, em nome de Jesus, amém? Meu irmão, estou aqui hoje para trazer mais uma palavra de salvação, mais uma palavra edificante aos vossos corações, amém? Eu quero falar, meu irmão, hoje a respeito da história de Jó, né? Eu creio que os irmãos já conhecem essa passagem, né? Mas a palavra de Deus fala que ela se renova a cada dia, meu irmão, e feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? Então eu quero ler, meu irmão, alguns versículos aqui. Não vou ler essa passagem toda porque ela é muito grande, para o vídeo não ficar muito grande, amém? Que está lá no livro de Jó, capítulo 2, a partir do versículo 7. E vou estar explicando ali, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 7. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher disse: Ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém, meu irmão? Só até aqui. Meus irmãos, aqui a Bíblia deixa bem claro aqui, meu irmão. No versículo 1, a Bíblia fala que houve uma reunião nos céus. Houve ali uma reunião no céu com os seres celestiais e nisso compareceu Satanás no meio deles. Então a Bíblia diz que o Senhor fala assim: Satanás, de onde viestes? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor responde para Satanás: Viste o meu servo Jó, homem sincero, reto, temente, desvia-se do mal? Para você ver as qualidades que o próprio Deus falou de Jó: servo de Deus, temente a Deus, reto e desvia-se do mal. Então Satanás ali ouvindo isso começou a falar para o Senhor: mas como que essa pessoa não te obedece? Você abençoa ele em tudo, você abençoa ele com riquezas, como que uma pessoa dessa não vai obedecer? Em tudo você abençoa ele. Então a Bíblia diz mesmo para os irmãos entenderem, né, que Satanás achou que Jó servia a ele porque Deus dava a ele riqueza. Não, meu irmão. Quem serve a Deus, meu irmão, agradece a Deus mesmo não tendo nada. Quem serve a Deus, agradece a Deus quando está passando por luta. Quem ali serve a Deus verdadeiramente, passa pela prova, dando glória a Deus, agradecendo o Senhor. Então, Satanás começou a falar: tu cerca eles de bem. Como é que uma pessoa dessa não te serve? Então a Bíblia diz, para mostrar que realmente Jó era temente a Deus, permitiu Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Então a Bíblia fala assim: pois bem, Satanás, o Senhor falando para Satanás: pode tirar tudo que Jó tem, só não toca na vida dele, só não tira a vida dele. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Satanás, ele não tem poder de tirar a vida de ninguém, se não for pela permissão do nosso Deus, se não for por permissão do nosso Senhor. Então a Bíblia fala que Satanás não perdeu tempo, logo ali já começou ali trazer ali aquelas adversidades na vida de Jó. Jó perdeu ali todos os seus bens que ele tinha, a sua riqueza, que naquela época era camelo, junta de camelos, bois, tudo que ele tinha, a sua fazenda, ele perdeu tudo. Ele começou a perder até mesmo os seus 10 filhos que ele tinha. Ele perdeu os filhos dele ali naquela tragédia que teve, que o próprio Satanás ali, que o Deus permitiu, né? Perdeu os filhos dele. Então a Bíblia diz que Satanás tocou até mesmo na saúde de Jó por permissão do nosso Deus. A Bíblia diz que Satanás ali ele feriu Jó de uma lepra, do alto da cabeça até as plantas dos pés. E ele coçava as suas feridas com caco de telha. Começava a ferir as suas feridas com caco de telha. Meus irmãos, olha para você ver a provação que esse homem passou. Olha a prova que esse homem passou, meu irmão. Então a Bíblia diz então que a mulher dele falou assim para Jó: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre?
Você ainda retém a sua sinceridade? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Sabe o que que ela falou? Mulher, tu fala como uma louca. Você fala como uma louca. O Jó não chamou ela de louca. Diz que ela fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus com prazer. Por que que nós não vamos receber o mal? Tá vendo, meu irmão? Jó perdeu tudo, mas ele não começou a blasfemar contra Deus. Jó ele perdeu seus filhos, mas não blasfemou contra o Senhor. Às vezes tem uma provinha que nós estamos passando, a gente começa a murmurar. Às vezes tem uma provinha, uma lutinha que a gente passa, a gente começa a reclamar, mas Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Meu irmão, às vezes tem coisa que passa na nossa vida e é para provar a nossa fé. Se realmente aquilo que nós pregamos, será que nós vamos conseguir viver aquilo? Será aquilo que nós estamos pregando, será que quando chegar na nossa vida a gente vai conseguir passar por aquela luta? Porque pregar, meu irmão, pregar o que Jó passou é fácil. Será que nós aguentaríamos passar por a luta que Jó passou? Será? Será que nós aguentaríamos, meu irmão, passar por uma luta a qual Jó passou? Só que Deus sabe, meu irmão, até o limite, Deus sabe o peso, Deus sabe a provação certa, Deus não dá um peso além daquilo que você possa carregar, não. Lembra de Abraão? Abraão também foi provado. Abraão também foi provado. Você acha que por que Abraão não levou Sara para sacrificar Isaac? Por quê? Por que Abraão não falou para Sara que ia levar Isaac para sacrificar? Porque quem aguentaria passar pelaquela prova é Abraão, não Sara. Sara não estava preparada para passar pelaquela prova. Bem assim também é a mulher de Jó. A mulher de Jó, ela não aguentaria passar pelaquela prova. Quem estava sendo provado era Jó, não era a mulher dele, meu irmão. Tanto é que a própria esposa dele falou assim para Jó: Jó, olha a sua situação, Jó. Você ainda retém a sua sinceridade, Jó. Em outras palavras, né? Jó, você perdeu tudo, perdemos nossos filhos, Jó. Você ainda é sincero com Deus? Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? Só que Deus ali, ele sabe aqui nos provar, meu irmão. Então ali Jó, ele foi provado e o melhor de tudo, ele foi aprovado, meu irmão. Porque ele colocou em prática aquilo quem ele era. Porque a gente pregar uma coisa, pregar é uma coisa, agora viver aquilo que nós pregamos é outra coisa. Não adianta eu pregar contra o adultério e eu adulterar. Não adianta eu pregar ali contra as mentiras e andar mentindo. Não adianta eu pregar ali contra as vaidades e andar vaidoso. Não adianta eu pregar contra a fofoca e contra a fofoca da vida dos outros, não. Ele colocou em prática quem ele era. Deus disse que Jó era um homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Jó, quando ele via algo que ia fazer ele pecar contra Deus, ele desviava o caminho, mudava a rota, para não pecar contra o Senhor, porque ele temia a Deus, meu irmão. Sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus é obedecer quando você está sozinho, meu irmão. Lembra de José? José foi tentado lá na casa de Potifar. A Bíblia diz que José estava sozinho com a esposa de Potifar na casa dele. Então ali Satanás ali começou a jogar seta na esposa, na mulher de Potifar para tentar José. E a mulher de Potifar tentando José, a chegar a ponto que ela agarrou ali nas vestimentas de José para deitar com ele. A Bíblia diz que José, para não pecar contra Deus, largou a túnica, largou a capa na mão dela e saiu correndo, meu irmão. Se fosse uma pessoa carnal, um falso profeta, tinha caído em tentação. Só que José temia a Deus. Não é porque ele estava sozinho que ele pecou, meu irmão. Porque tem pessoas que é assim. Ah, não tem ninguém olhando, eu vou pecar. Ah, eu estou sozinho, o pastor não está olhando, não tem ninguém olhando, eu vou pecar. Não, meu irmão. Só que quem teme a Deus não está preocupado se as pessoas vão ver, não. Quem teme a Deus obedece a Deus porque sabe que Deus está com os olhos como chama de fogo, contemplando as nossas atitudes, ações e pensamentos também, meu irmão. Deus não vê só a atitude física, não. Os nossos pensamentos, as nossas intenções. Deus sabe de tudo. Então Jó era esse homem, temente a Deus, reto e desvia-se do mal. Então, meu irmão, a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor. Ele passou pelaquela prova sem ali blasfemar contra o nome do Senhor, meu irmão. E nós muitas das vezes passa por uma pequena luta, já quer sair da casa de Deus. Nós passa por uma pequena acusação, já quer levantar contra, já quer ameaçar, já quer levar na justiça. A esposa larga, já quer abandonar a casa de Deus. O marido larga, já quer abandonar a casa do Senhor. Meu irmão,
Há tempo para todas as coisas, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, meu irmão. Há tempo de perder, há tempo de ganhar, há tempo para todas as coisas. O que Deus quer é que nós permanece firme no nosso propósito, independente se não tiver nada. Lembra que a Bíblia diz que maldito é o homem que espera de Deus só nessa terra, meu irmão. Então o que nós devemos esperar de Deus não é nas coisas da terra, é das coisas de cima, meu irmão. Então o Jó ele provou ali que ele era um homem reto, provou que era um homem temente a Deus e desvia-se do mal. Aí você vê, a mulher dele, uma mulher que convivia com ele, meu irmão, dia após dia, mandou ele amaldiçoar a Deus, porque a aprovação não era para ela, era para Jó, meu irmão. Deus sabe até que ponto você pode ali aguentar o peso da carga, Deus sabe onde te provar, meu irmão. Então, meu irmão, isso é um exemplo que deixa para nós, não vamos deixar de adorar a Deus, não vamos blasfemar contra Deus por causa de uma lutinha, por causa de uma prova, não. A prova está grande, mas uma hora você vai ser aprovado, basta você ser fiel no seu propósito, basta você continuar firme, meu irmão. Basta você continuar pedindo a Deus força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração, meu irmão. Continua firme. Não abandona a casa de Deus por causa de prova, por causa de luta, por causa de calúnia, não. Continua firme, porque quem nos fortalece é Deus, meu irmão. Não espera no homem, não espera no Senhor, porque uma hora essa prova vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?